amigos, alô minhas amigas do nosso canal no YouTube, DIP Mudo Direito Público, Giovanni. Esse canal é dedicado a você, então sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde eu falo constantemente para vocês sobre direito público. No momento falo sobre direito eleitoral e dentro do campo da propaganda eleitoral. Mas antes de começar a minha palavra de hoje, a minha mensagem de hoje para vocês, eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, vai no sininho, aperte aí que aparece na sua tela, deixe o seu like, deixe a sua opinião, que é muito importante para nós. E você que já está inscrito no nosso canal, muito obrigado pelo seu acompanhamento, pelas suas manifestações sobre os nossos vídeos. Eu quero falar com vocês hoje sobre a propaganda eleitoral na internet. Esse talvez seja um assunto bem importante que vai ser destacado neste vídeo de hoje, que é aquele que está previsto no artigo 30 da Resolução TSE 23.610 de 2019, que trata exatamente da propaganda eleitoral. E hoje focado na internet. E eu trago aqui talvez uma regra básica de observação obrigatória para todos vocês que já estão fazendo as suas propagandas eleitorais para as eleições do dia 15 de novembro de 2020, onde serão escolhidos os prefeitos e os vereadores para os próximos 4 anos, para dirigir as nossas cidades, para legislar nas nossas câmaras municipais por mais 4 anos, a partir do ano que vem. Eu quero me referir a vocês sobre esse artigo 30, que traz uma questão que para mim é muito básica e importante para você que está fazendo propaganda através das redes sociais, que hoje nós sabemos é um diferencial na propaganda, na disputa eleitoral, na conquista de votos, em virtude dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, que nós estamos aí vivenciando dia a dia. Tá? Então, a internet é importante. Mas eu quero trazer para vocês o que está previsto nesse artigo 30 da Resolução 23.619 de 2020 e fazer alguns comentários para vocês acerca deste assunto que eu considero importantíssimo. Pois bem, diz o artigo 30 da Resolução 23.619 de 23.610, desculpa, de 2019 do TSE, o seguinte: artigo 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da internet, assegurado o direito de resposta nos termos dos artigos 58, parágrafo 3º, inciso 4, alíneas A, B e C, e artigo 58A da Lei 9.504 de 97, e por outros meios de comunicação interpessoal, mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea. Lei 9.504 de 97, artigo 57D. Isso é o que está escrito com todas as letras nesse artigo 30 da resolução do TSE, que trata da propaganda eleitoral para as eleições deste ano. Muito bem. Então, o que quer dizer esse artigo? Qual que é a mensagem que o legislador trouxe para os candidatos, para os partidos políticos, para os componentes de coligações nas eleições? É livre a manifestação do pensamento. Então, nós sabemos que isso aí é uma conquista dos nossos constituintes ao inserir isso aí na nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 4. Então, isso que está no artigo 30 da resolução do TSE, nada mais é do que a repetição do que nós temos no artigo 4, do inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, isso é que o legislador inseriu na Constituição. É isso que
trouxe essa abertura para a nossa imprensa hoje, acabou com a censura que até então existia na época da ditadura, dando aquela liberdade de expressão para a imprensa, para o cidadão se manifestar no momento que ele quiser e da forma que ele achar conveniente, tá certo? Só que nós temos que analisar que quando nós estamos falando em eleições, essa livre manifestação do pensamento, nós estamos tratando aqui de debate de ideias, de pensamentos, de críticas a determinadas situações, de críticas ao governo atual, aos planos de governo dos candidatos. Então é nesse contexto que nós temos que analisar esta manifestação do pensamento. É nesse sentido positivo, é nesse sentido de trazer a mensagem ao eleitor, é nesse sentido de você conquistar o voto do eleitor através dos seus argumentos, das suas ideias e dos seus pensamentos. É isso que se pretende com esta liberdade de expressão, essa livre manifestação do pensamento, previsto tanto na Constituição Federal como na resolução do TSE, que repetiu a regra constitucional, até porque não poderia ser diferente. E esta regra é consagrada pela Constituição, é o que nós chamamos de cláusula pétrea na Constituição. O que é uma cláusula pétrea na Constituição? É aquela cláusula que o Constituinte colocou e disse, olha, não pode ser mudado, não pode ser alterada, a não ser por uma outra nova Constituição. Enquanto essa Constituição estiver em vigor, essa chamada cláusula pétrea é aquela inatingível, é aquela que eu não posso alterar o que está aqui. Então essa é uma conquista que foi difícil de chegar a esse ponto da livre manifestação do pensamento, inserida na Constituição, e que o legislador fez questão de deixar como uma peça, ou um artigo, ou um inciso, vamos dizer assim, que não pode ser mexido, a não ser quando se faça uma nova Constituição. Então, esse é o significado da cláusula pétrea, tá certo? Então, nós temos que ver também, quando se fala em liberdade de expressão, e eu já disse qual é o contexto que se pretende com isso, é que existe determinados limites para você se manifestar. É livre a manifestação do pensamento, mas você vai ter que manifestar dentro daquilo que é admissível, dentro do razoável, dentro daquilo que você não vai atingir a honra ou a vida da pessoa, a vida do candidato, a vida do seu adversário político. O que se procura ter, o que se procura obter é aquele diálogo, aquela troca de ideias, aquela troca de pensamento voltados para o bem comum, para a comunidade como um modo geral, tá certo? E é proibido o anonimato, porque às vezes a pessoa, através do anonimato, hoje através da rede social, fica muito à vontade para criticar uma pessoa e não tem medo. E acaba falando coisas que pode surtir efeito negativo para quem está recebendo aquela mensagem. Então é importante que não haja esse anonimato. Ele é vedado pela Constituição Federal. E hoje a própria Justiça pode, através de requisição, descobrir o autor daquela mensagem, daquele ato não recomendado, publicado numa rede social, e penalizar a pessoa. Pode chegar, então, ao autor daquela matéria lançada como anônima, vamos dizer assim. Tá certo? É bem verdade, quando a gente diz que é vedado o anonimato, nós presenciamos determinadas situações onde existe esse anonimato. Por exemplo, existe o disco de denúncia aí da Polícia Militar, que você vai denunciar, quando você presenciar algum fato, alguma coisa, você pode fazer de forma anônima. Mas não é nesse sentido que a Constituição proíbe. Porque nesse sentido, disco de denúncia, por exemplo, da Polícia Militar, você está levando um fato para que a polícia tome conhecimento e apure se aquilo constitui um crime ou não, se aquilo constitui um homicídio ou uma tentativa de homicídio, coisa desse sentido. Então você não está atingindo pessoa, ninguém, família de ninguém, vamos dizer assim, você está denunciando um fato para que a polícia apure se aquilo é crime, se aquilo não é crime. E você pede para resguardar o seu nome, para fins até de segurança, da sua integridade física, para que você não tenha perturbação por estar colaborando com a Polícia Militar na apuração de um determinado fato criminoso. Então, repetindo aqui o que diz esse artigo, fala o seguinte, né? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
durante a campanha eleitoral por meio da internet. Então, veja o seguinte, aqui nós estamos falando de internet, mas pode ser por qualquer outro meio de comunicação, tá? Comunicar através do rádio, da televisão, através de jornais, de revistas, não importa, estou falando aqui na internet, porque eu acho que é um meio mais usual que nós vamos ter nas eleições, né? Diante dessa pandemia que nós estamos atravessando, diante desse acolhimento social das pessoas, falta de contato físico, essa coisa toda, né? Então, é sobre a internet que eu estou dizendo. Então, veja o seguinte, eu estou falando sobre a campanha eleitoral e dizendo o seguinte, que é assegurado o direito de resposta da pessoa que, porventura, venha a ser ofendido, tá certo? Então, do mesmo modo que você tem o direito de se manifestar, a pessoa que às vezes se sentir ofendida com aquilo, tem o direito de resposta. Basta ir na justiça, pedir o direito de resposta e lhe será deferido, como eu vou explicar logo a seguir para vocês, tá certo? Então, isso é o que diz o caput do artigo 30. E o seu parágrafo 2º traz uma outra questão importante, que eu acabei de falar, que é exatamente decorrente daquele abuso da manifestação, da expressão, do pensamento. Diz o parágrafo 2º o seguinte, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Então, esse é o parágrafo 2º, tá? Sem prejuízo das sanções cíveis, né? Por exemplo, se você atinge a honra de uma pessoa, de um candidato, da família dele, coisa que não tem nada a ver com debate político, você parte para uma agressão, para uma ofensa, né? Você fica sujeito a quê? A ser acionado por uma ação de indenização por danos morais. Porque quantas pessoas estão ouvindo aquilo, presenciando aquela ofensa a determinado candidato, tá certo? Então você tem que tomar muito cuidado, você que é candidato, naquilo que você vai falar. Prestar atenção, porque pode ter consequências desagradáveis. É o que a gente fala, através da internet, não estando presente o ofendido, fisicamente, às vezes fica muito fácil você agredir, de xingar uma determinada pessoa e esquecer de que você tem responsabilidade por aquilo que você fala. Então, eu quero dizer o seguinte, que a liberdade de expressão ela é ampla, mas dentro do razoável, dentro daquilo do bom senso, daquilo que é aceitável. Fora disso, você responde pelo excesso, pelos seus atos. Então, você pode ser acionado por uma ação de danos materiais, ou morais, ou danos materiais e morais, tá certo? Porque o artigo 5º também, do inciso 10, deve ser analisado com aquele inciso 4 que eu acabei de falar para vocês, da cláusula pétrea, que diz o seguinte, o inciso 10 do artigo 5º, são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, é o que eu disse, você tem a liberdade de expressão, você tem uma consequência se você exceder os limites da sua manifestação. E, além da responsabilidade civil, você tem a criminal, porque você pode estar cometendo aí um crime de calúnia, difamação ou injúria, previstos aí nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que pode levá-lo a ser acionado à justiça por isso e ser condenado por um desses crimes. Tá? Isso aí é aplicável ao responsável, tá certo? Muito bem. E o parágrafo 3º diz o quê? Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada pela internet, nos termos previstos no artigo 58, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, vou dizer para vocês agora mesmo o que trata esse artigo 58, que é citado aqui no parágrafo 3º, em se tratando de provedor de aplicação de internet que não exerça controle editorial prévio sobre o conteúdo publicado por seus usuários, a obrigação de divulgar a resposta recairá sobre o usuário responsável pela divulgação do conteúdo ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na respectiva decisão. Então, quando aqui o parágrafo 3º prevê que o direito de resposta será realizado
da forma prevista no artigo 58, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, o que é que diz esse artigo 58? Vamos lá agora na Lei 9.504 de 97. Diz o seguinte, o artigo 58 de seu caput. A partir da escolha dos candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Eu estou dizendo na internet, mas aqui é mais abrangente, qualquer canal de comunicação social. O parágrafo 3º desse artigo 58 da Lei 9.504 de 97 diz o seguinte: observar-se-ão ainda as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada no inciso 5, em propaganda eleitoral na internet. A linha A, deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após a sua entrega na mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57C desta lei, e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A linha B, a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. A linha C, os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda original. Parágrafo 4º, se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Parágrafo 5º. A decisão sobre o exercício do direito de resposta. Cabe recurso às instâncias superiores em 24 horas da data de sua publicação, em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra as razões em igual prazo a contar da sua notificação. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral deverá proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º para a restituição do tempo em caso de provimento do recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita à autoridade judiciária, aqui no caso o juiz, as penalidades previstas no artigo 345 da Lei 9.437, de 15 de julho de 65, que é o Código Eleitoral. E esta pena seria o pagamento de multa pelo magistrado de 30 a 90 dias multa. Parágrafo 8º. O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIRs. Como a UFIR foi congelada a 1,0641, nós chegamos à conclusão que essa multa pode variar de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347 do Código Eleitoral, que diz que é crime recusar alguém cumprimento ou observância a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral, ou por embaraços a sua execução. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. E o artigo 9º,
o parágrafo 9º, é o último deste artigo 58, diz o seguinte: caso a decisão de que trate o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de um juiz auxiliar. Ou seja, o juiz tem prazo de 72 horas para proferir a sua decisão. Se ele não proferir, vai ser convocado um juiz auxiliar para ocupar o seu lugar e proferir essa decisão. E para encerrar este assunto, eu quero destacar o artigo 58A, também em conjunto com o 58, desta resolução do TSE, que diz o seguinte: os pedidos de direito de respostas e as representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral. Então, esses pedidos de resposta têm preferência sobre qualquer um outro pedido ou qualquer um outro processo que esteja tramitando na Justiça Eleitoral. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Para você que é candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, você que vai comparecer aí em debate, você que vai na sua rede social, vai expor o seu plano de trabalho, vai fazer críticas, vai fazer elogios, se for o caso, faça dentro daquilo que a democracia lhe garantiu, dentro daquela conquista democrática do livre pensamento, daquela troca de ideias entre candidatos, né? Respeitar a opinião do outro é comum, tem, no regime democrático tem que ser observado. Então eu tenho a minha opinião, vou expor e vou respeitar a do meu colega, ou vou criticá-lo, mas dentro daquela discussão sadia, dentro da discussão de ideias, de ideologias, e não fazendo xingatórios, agredindo a honra, as imagens das pessoas, as famílias dos candidatos, que não tem nada com isso, o pai, a mãe, os irmãos, enfim, todo aquele grupo familiar. Vamos nos ater àquilo que é mais importante, que é a discussão de ideias. E eu tenho a certeza que é isso que o povo brasileiro espera dos nossos candidatos, dos nossos políticos, que, de um modo geral, aí por culpa do que vem acontecendo no Congresso Nacional, lá em outras esferas, vem acabando atingindo vocês que são candidatos aqui, que às vezes não tem nada com isso, mas os nossos políticos estão muito mal vistos. Então nós temos que melhorar essa imagem e esse é o momento. Esse é o momento de se expor as ideias de forma coerente, de forma consciente, de forma clara e de forma que você convença o eleitor a te dar o seu voto. Agora você pode pedir o seu voto, você não está impedido mais, você já saiu da pré-campanha. Então faça aí a sua exposição de forma sadia, tranquila, peça o seu voto, mas que respeite aí os seus concorrentes. É isso que se espera de todos os políticos neste momento de propaganda eleitoral. Agradeço a vocês me acompanhando até agora e volto a pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, vai aí no sininho. A sua opinião é importante para nós. Então, deixa aí o seu comentário sobre o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se você gostou do seu conteúdo. Espero vocês na próxima, se Deus quiser.